Agora, vamos supor que você queira trabalhar, professor, eu não quero trabalhar para reabilitação, eu quero trabalhar para ganhar força máxima valendo. Qual que seria o método ideal para isso dentro da minha periodização? Bora lá! Olha só, galera, se você quiser trabalhar com força máxima, nenhum dos dois métodos que eu apresentei para você até então tem serventia. Por isso que eu falei para você, né, que quando não importa você entender como funciona o método, óbvio que isso é importante, mas principalmente quando aplicar o método. Por isso, tem um método de treinamento que eu gosto muito, particularmente é o meu favorito, que é um método chamado de método cluster. Qual que é o objetivo do método cluster? É você aumentar a sobrecarga no equipamento, né, e trabalhar com pesos maiores, inclusive em manifestações que estão relacionadas com a força máxima. Por exemplo, vou executar aqui, sobrou para mim esse daqui, eu vou executar e a gente já discutir, beleza? Então vamos lá. Então olha só, eu consegui fazer aqui 3 repetições com 20, 40, 60, 80, 92 quilos. Mas eu quero um pouco mais. Então, né, ao invés de ter 92 quilos, quero colocar aí, sei lá, vamos colocar 2 quilos a mais em cada lado. Vamos para 96 quilos. E eu quero fazer as mesmas 3 repetições ou até mais do que 3 repetições. E aí vem aquela pergunta, como que eu vou fazer isso? A partir de um método chamado de método cluster. Nesse método cluster, que é um método muito frequente para treinamento da potência, também, na verdade ele é originário do treinamento de potência, e a gente está validando ele aqui, a gente está demonstrando ele aqui na musculação. É um método em que eu vou colocar um intervalo intra-série. O que significa isso? Ao invés de fazer 3 repetições de forma seguidas, eu vou fazer 1 ou 2 repetições, vou descansar 30 segundos e vou fazer mais 2 repetições. Então, além de eu promover o aumento da sobrecarga no equipamento, eu posso até tentar, não sei se vai dar certo, aumentar em 1 repetição a série. Ou seja, se antes eu consegui fazer 3 vezes 92 quilos, agora eu vou tentar fazer 4 vezes 96 quilos. 4 repetições de 96 quilos, obviamente, é maior do que 3 repetições de 92 quilos. E isso favorece 2 coisas. Primeiro, treinamento de força máxima. Quando eu dou o intervalo de recuperação entre as séries, eu permito uma recuperação parcial dos estoques de creatina fosfato, inclusive. E de quebra, além de desenvolver a força máxima, como eu estou trabalhando, né, com sobrecargas maiores de treinamento, e eu entendo que a hipertrofia muscular, segundo algumas evidências científicas, que inclusive a galera que faz parte aí do Manual Prático da Musculação, a gente coloca as evidências todas lá para eles, várias evidências vêm mostrando que existe sim uma relação entre a carga de treinamento e a hipertrofia muscular. Então eu desenvolvo a força máxima e de quebra eu já levo ali, né, mais ainda adaptações relacionadas à estrutura ou adaptações hipertróficas, beleza? Então eu vou aguardar aqui 3 minutos de recuperação, já está dando, e vamos ver o que acontece aqui com essa carga. Eu vou tentar fazer então 2 repetições, vou descansar 30 segundos, ter um intervalo dentro da série e vou fazer mais 2 repetições. E aí vamos ver se eu consigo completar 4 repetições, ao contrário da primeira tentativa, em que eu só fiz 3. E dessa vez eu estou trabalhando aí com 4 quilos a mais no equipamento, cerca de 5%
a mais de peso. Então, além de trabalhar com 5% a mais de peso, eu vou tentar fazer uma repetição a mais. Beleza? Eu vou descansar 30 segundos. A primeira tentativa foi ok. Vamos ver, né, se vai rolar mais 2 repetições. Deixa. Beleza, então olha só, com o método cluster eu consegui fazer 5% a mais de massa no equipamento e além disso, ao invés de fazer somente 3 repetições, eu fiz 4 repetições, ou seja, um excelente método para o desenvolvimento da força e potência. Então no momento da planilha de periodização, quando você quiser desenvolver força e potência, você pode utilizar esse método. E de quebra você leva ainda de hipertrofia. Uma outra coisa que eu queria acrescentar em relação a esse método é o seguinte: muitas vezes o nosso aluno ele estagna no programa de treinamento, né? Ele está treinando lá com 6, 12 repetições, ele não consegue aumentar muito a massa que ele coloca no equipamento, na barra, no o halter que ele supera, que ele carrega e assim por diante. E aí a gente fica meio que sem alternativas, variar exercícios não vai adiantar. E aí o que a gente pode fazer? Quando o meu aluno trabalha com 80% da força máxima e eu quero aumentar esses 80%, quero que ele supere mais peso, né? Ele trabalha com 12 repetições máximas, eu quero que ele trabalhe com 12 repetições máximas, mas com peso maior. E muitas vezes o meu aluno estagna nessas 12 repetições máximas com peso X. Por exemplo, faço 10 repetições máximas de 70 kg no supino e não consigo aumentar esses 70 kg para continuar com as 10 repetições máximas. Uma estratégia extremamente interessante de periodização é você aumentar a força máxima. Por quê? Porque quando você aumenta a força máxima, esse percentual relativo ele também aumenta. Então, ao invés de você tentar ficar batendo na tecla para aumentar a sobrecarga que ele consegue superar por 10 repetições máximas, você dá um passo para trás na periodização, coloca um mesociclo de força máxima, ele treina a força máxima utilizando métodos como esse, por exemplo, e depois você volta a trabalhar a resistência de força na margem de 10 repetições, só que agora com uma massa relativamente superior, porque se eu aumentei a força máxima, a massa relativa que eu consigo superar nessa intensidade de 70%, por exemplo, 80%, ou intensidade relativa a 10 repetições máximas também vai ser maior. E aí eu entendo a periodização dos métodos de musculação.